Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos relatar um caso recente aqui do Brasil. E olha, me deixem mencionar logo de cara que é impossível conhecer a história do psicólogo Fabrício Buin Arena Belinato sem emitir aí um diagnóstico, entre aspas, tá? Eu falo isso sorrindo, porque toda vez que a gente emite um diagnóstico que não é um diagnóstico, nem de longe, obviamente a gente não é habilitado para isso, é mais dentro do sensão comum mesmo, sabe? De pessoas comuns que enxergam barbaridades dentro de uma personalidade, de uma pessoa que faz o que faz para se satisfazer um desejo mórbido de controle, de falta de empatia e todas essas coisas aí que a gente já viu bastante em episódios aqui. Então, bem longe, tá? De dar um diagnóstico no sentido aí oficial da coisa, tá? Mesmo porque, como eu disse, a gente não é habilitado profissionalmente para isso. Mas, mesmo assim, vamos arriscar aí que o Fabrício tem um pezinho na psicopatia, viu? Conforme uma matéria de 2024 da BBC, a psicopatia é mencionada na literatura psiquiátrica desde os anos 1800. Mesmo que no último DSM ela não apareça listada como um transtorno clínico conhecido. Com o passar do tempo, galera, as pesquisas diferenciaram os psicopatas dos sociopatas. Os sociopatas hoje são definidos como pessoas com personalidade antissocial. Sem nos aprofundarmos no assunto, lembramos que os psicopatas, personagens comuns dentro do universo do true crime, não é? São descritos como manipuladores charmosos, persistentemente enganosos, sem emoção ou empatia, como eu disse, indiferentes ao sofrimento dos outros e irresponsáveis em suas ações e consequências. Por isso, quando aparecem personagens nos episódios como o de hoje, a gente arrisca dizer que o cara tem um pezinho lá. Bom, eles também são capazes de matar, e foi isso que o protagonista Fabrício Belinato fez de maneira cruel e covarde após anos de abuso à esposa e enteadas. Mas antes de mergulharmos em todos os detalhes do episódio de hoje, peço atenção especial ao ritual aqui do canal Marcos Campos, que aliás vocês já conhecem, mas não custa lembrar, não é? Curte, comenta, compartilha, se inscreve, se torna membro se puder e aproveita todo o nosso conteúdo. Falar em aproveitar, quero aproveitar a oportunidade para lembrar vocês que o canal tem parceria com a Growth Supplements. E se você usar o cupom Marcos Campos nas suas compras lá, você vai ter aquele precinho. Ah, galera, vocês lembram que eu comentei de uma paçoca no mês passado aqui, quando eu falei da Growth, que era bem da hora, bem gostosa? Vocês chegaram a encomendar para experimentar? Depois vocês me digam aí nos comentários o que acharam, tá? Nossa, é uma das minhas preferidas, um dos produtos preferidos lá do site da Growth, que tem, cara, zilhões de coisas lá, tá? É muito bacana. Então é isso, dá uma olhada no site que eu vou deixar aí no comentário fixado e aproveite o cupom Marcos Campos. Combinados? Recados dados, vamos aos fatos. Relacionamento relâmpago. Parte das informações sobre a vida de Cristiane foi contada pela sua irmã, a Késia Pedroso Dias dos Santos. Segundo ela, o Fabrício e a Cristiane se casaram após um relacionamento rápido, relâmpago, iniciado em 2015. Ambos eram divorciados já e tinham filhos dos seus relacionamentos anteriores. A Cristiane estava em um momento especialmente difícil na vida dela, pois aos 29 anos de idade, ela havia perdido a mãe recentemente e ainda passava ali por todo aquele trauma adicional do divórcio, como consequência de uma traição conjugal. Assim, ela estava emocionalmente bem sensível e sozinha, digamos, com suas duas filhas, a mais velha com uns 11 anos de idade e a pequenininha com 4 anos de idade. Vale saber também que as meninas eram filhas de pais diferentes. Pelas nossas contas aqui, a Cristiane tinha sido uma mãe adolescente, o que sempre implica em muitos desafios, como todo mundo sabe, não é? Ou seja, quando ela encontrou o Fabrício, parecia que um novo capítulo na sua vida estava começando, mais tranquilo e com tudo para dar certo. E eles se casaram com a expectativa de que seria para sempre.
A Kézia, a irmã, resume as expectativas da irmã dela da seguinte maneira: o desejo dela era ser feliz porque ela só sofreu. Claro, galera, que a Cristiane levava consigo as duas meninas. E assim, elas formavam uma família completa. E nas redes sociais dos dois, do Fabrício e também da Cris, no início do relacionamento deles, o que se via eram muitas fotos e declarações de amor. A paixão, não é? Porém, na visão da Kézia, havia algo de estranho no cunhado. Ela relatou que a irmã, antes de se relacionar com o psicólogo, era sua melhor amiga. Cristiane e Kézia costumavam ser bastante próximas, o que entre irmãs é bem comum e esperado, não é? Ainda mais que eram somente as duas irmãs. Mas, desde que a Cristiane se casou com o Fabrício em 2015, ela se afastou da família. O senhor Eliseu, pai delas, chegou a mencionar isso em uma entrevista. Um afastamento bem bizarro que, na verdade, escondia uma motivação perversa do psicólogo, vejam só. Pois claramente foi ele que cortou o contato com a família da esposa nos 5 anos que durou a união dos dois. Muito sinistro isso, né? O cara devia incentivar o convívio, os relacionamentos para a saúde mental da irmã que estava... da esposa, aliás, que estava passando por todo aquele problema, né, de perda da mãe, depois divórcio. E outra coisa que me chamou a atenção aqui é o fato da irmã, desde o início, enxergar alguma coisa no cara. Porque a gente sabe que quando a paixão bate, às vezes dá uma cegada, né? Muito hormônio, muita química, então nem sempre é fácil ver o que outra pessoa que está do lado de fora consegue enxergar, né? E aí também, às vezes, toda essa química, essa paixão dá uma cegada até para que o outro tá enxergando e às vezes dando um toquinho ali inicial, né? Mas vamos lá entender tudo. A certeza de que era o cunhado o responsável pela nova situação na família vinha além da percepção pessoal da Kézia, tá? Da opinião de várias outras pessoas que conviviam com eles e que relataram que Fabrício, no passado, também afastou a ex-mulher da família dela. Assim, as teorias giravam em torno de ele ser um cara controlador e que, como psicólogo, havia facilmente manipulado a esposa e também as enteadas a pensarem nele como um marido e padrasto maravilhoso. Em resumo, galera, Cristiane pensava que ele era perfeito, mas isso depois custou a vida dela. Fabrício Boim Arena Belinato. Quem era então o Fabrício? Pesquisando sobre ele, consta que ele é bacharel em psicologia pela Universidade de Marília, 2009, atuando na área da educação, especificamente como laudoterapia ou jogos no desenvolvimento do raciocínio lógico matemático em alunos do ensino fundamental, vivendo em Pompeia, uma cidade com 30 mil habitantes. Ele era servidor público na escola de ensino fundamental Orlando Cassaro, onde atuava como instrutor pedagógico. Vai vendo. Ele possui artigos científicos publicados e durante a sua graduação ele participou de diversos eventos acadêmicos, o que significa que, como um camaleão, ele estava bem inserido no seu meio e seguia imperceptível na universidade sem chamar atenção para sua psicopatia. E logo mais a gente vai entender e ver a razão dessa nossa observação: o desaparecimento de mãe e filha. Cristiane Pedroso dos Santos Arena tinha 34 anos à época e a filha, Caroline Vitória dos Santos Guimarães, 9. Elas foram declaradas desaparecidas em novembro de 2020, quando as ausências inesperadas delas, mãe e filha, foi percebida pelos colegas de trabalho, escola e também familiares. Gente, vamos insistir aqui nos nossos relatos que o bizarro não é exatamente a pessoa sumir de casa e de sua rotina, pois um adulto pode voluntariamente fazer isso. O preocupante é quando o desaparecimento está conjugado com o fato de a pessoa estar incomunicável. Porque atualmente todo mundo tem celular e rede social e, via de regra, passa a maior parte do tempo assim, não é? Onde você tá? Eu tenho uma raiva quando eu tô dirigindo, passo do lado de alguém que tá dirigindo, olhando pra baixo, assim, olha pra cima, olha pra baixo, olha pra cima, olha pra baixo. Cara, é bizarro isso, não é? Então, com base em tudo isso, a preocupação era evidente.
Como assim? Não olha nada, não recebe chamada, não posta nada. Então, se a pessoa está ausente, pessoal e também virtualmente, aí sim o negócio fica preocupante, não é? Bom, as pessoas próximas a Cristiane perguntaram por ela e pela Caroline, mas o marido dela e a filha mais velha, a adolescente de 16 anos já, disseram que elas resolveram viajar por um tempo porque estavam estressadas. A menina de 9 anos, a mãe, tudo bem, né, mãe? Quando os policiais foram envolvidos nas buscas e eles interrogaram Fabrício e a enteada, os dois foram unânimes em dizer que a Cris tinha fugido com um amante e levado a filhinha junto. Opa, aí já deu uma mudadinha, né? Mas essas hipóteses aí não pareciam ser verdadeiras. Assim, as investigações continuaram, não pareciam, e para qualquer um que acompanha canais de True Crime, o negócio levantou um cheirinho aí, não é? Me digam nos comentários do quê? Vamos ver se a gente tá alinhado. Bom, mesmo que não tenham sido mencionados detalhes, com certeza aconteceu a quebra do sigilo bancário e telefônico da vítima. Porque é assim que se descobre o que a pessoa está fazendo ou fez, não é? Ou, nesse caso, o que ela não fez. A tal da pegada digital não existia, absolutamente nada foi registrado. Cristiane e Carolina efetivamente tinham desaparecido da face da terra. E as redes sociais? Se lembram delas? Pois é. Aqui vale uma observação, tá? Porque muitas imagens e informações da família estão no Facebook do Fabrício, para quem quiser olhar. Então, a investigação observou que, ao longo dos 5 anos de casamento, as fotos e frases românticas do casal comuns lá no início do relacionamento deram lugar a muitas fotinhos e momentos de lazer de Fabrício com a Mary Kate, ou Mari Kat, como queiram, enteada mais velha de 16 anos, cuja identidade foi inicialmente protegida. Hoje, ela deve estar com uns 21 anos de idade. Inclusive, o Natal e o Ano Novo de 2020 para 2021 foram festejados pelo padrasto e a enteada com várias postagens felizes. Com isso, uma sirene, digamos que uma buzina de caminhão, soaram na cabeça dos investigadores. Então, uns 2 meses depois, em 2 de fevereiro de 2021, os detetives retornaram à casa do psicólogo em busca de provas, evidências do cometimento de um possível crime. Porque, na verdade, eles tinham a certeza de que as 2 desaparecidas já estavam mortas. Um caso de duplo homicídio que necessitava ser comprovado. Nesse dia, Fabrício estava ausente, pois, sentindo que as coisas estavam apertando pro lado dele, a casinha ruindo, o psicólogo fugiu. Mas a filha de Cristiane estava em casa e finalmente cedeu à insistência e pressão dos investigadores, admitindo as mortes e indicando a localização dos corpos da mãe e da irmãzinha. Ambas foram encontradas enterradas no quintal da casa onde a família vivia. A mãe sob um contrapiso de concreto. A obra macabra, que era o túmulo, das vítimas, tinha sido elaborada pelo próprio homicida e observada por vizinhos que chegaram a mencionar o fato aos policiais durante as investigações. Em vários casos, são justamente os vizinhos que apontam coisas incomuns na rotina em relação aos suspeitos, não é? Movimentação na casa, reformas inesperadas, barulhos estranhos, enfim, indícios de anormalidades nas rotinas. O cadáver da Cristiane estava enterrado em um corredor lateral da casa e a pequena criança em uma cova no quintal. Essa foi a notícia que os jornais veicularam. No dia em que os corpos foram localizados, a adolescente foi apreendida por suspeita de participação no crime e imediatamente encaminhada à Fundação Casa de Araçatuba, de onde posteriormente foi transferida para a unidade de Cerqueira César, umas 3 horas de viagem desde Pompeia. Vale saber que a adolescente negou participação no crime, mas a polícia acreditava que ela havia ajudado o padrasto, dando cobertura às ações dele e até mesmo auxiliando a enterrar os corpos da mãe e da irmã. É inacreditável, não é? Parece que um psicopata tem um chamariz para outro, não é? Uma espécie de imã da maldade, porque, cara, é inconcebível, galera, como eu sempre falo, por uma mente minimamente sadia observar uma coisa dessa. Suponhamos que ela não tenha colocado a mão em nada, mas só o fato de observar, de saber o que aconteceu e ficar de boa, vivendo a vida. Cara,
Se isso não for a tal da psicopatia, eu não sei o que é, porque é uma frieza extrema. Uma pessoa se engole, velho, de angústia, de tristeza, não é? Bom, a tia da adolescente disse que a jovem costumava ser amorosa com a família, mas o padrasto tinha colaborado para mudar o comportamento dela com o passar dos anos. Eu não tenho dúvida disso, tá? Não tenho dúvida que o cara realmente deve ser um manipulador daqueles bem convincentes. Mas... Vocês não acham? Bom, vejam aí entre aspas o que foi dito. Ele teve 5 anos para trabalhar a mente dela e fazer a ela igualzinha a ele. Agora você conversa com ela e ela é fria. Sobre isso, inclusive, fiquei pensando aqui se tiver, inclusive, alguém especialista nesses transtornos, né, antissociais, assim, e puder esclarecer pra gente aí, eu com certeza fixo aqui nesse episódio. É possível que alguém consiga manipular a outra pessoa a ponto de tamanha frieza de ver uma mãe e uma irmãzinha de 9 anos sendo vítimas de homicídio cruel, enterradas no quintal da casa e continuar vivendo lá, como se nada tivesse acontecido, até que a polícia cerca ou fecha esse se vê encurralado, e aí não tem o que fazer, né? Aí é hora de confessar. Peço que eu fiquei curioso, né? Mais uma vez eu reforço aqui para não ter nenhum comentário assim desproporcional. Percepções do senso comum, tá, galera? Eu, assim como a maioria de vocês aí, sou um apresentador de histórias de true crime e eu fico indignado em ouvir e conhecer esse tipo de história. Fico aqui fazendo minhas inferências, dando minhas opiniões e toca o baile, segue o baile. Bom, alguns comentários que a gente viu pela web enfatizaram que a Mary Kate odiava a mãe. Também que desde os 15 anos da garota, ela e o padrasto viviam como um casal, debaixo ali do mesmo teto da Christiane. Se isso era verdade ou não, fica difícil de dizer, tá, galera? Muito complicado dizer uma vez que não teve a confissão, né? Então não dá pra saber se rolou aí uma espécie de verdades secretas. Motivações de um psicopata. Bem, já adiantamos que o padrão das postagens nas redes sociais de Fabrício dava ensejo a se suspeitar que padrasto e enteada mantinham um relacionamento íntimo há anos, apesar da pouca idade da adolescente, não é? O que já mostra também mais uma parte embolorada na mente desse sujeito aí. Como as questões financeiras não são mencionadas, nós entendemos que a única motivação do assassinato da Cris foi se desembaraçar dela para que o psicólogo psicopata pudesse liberar a sua luxúria e viver abertamente com a enteada como marido e mulher. Vai vendo. Aqui estão fotos da formatura do ensino médio da adolescente e de alguns momentos de lazer da família. Também imagens de felicidade da caçulinha que parecia ser amada pela família. Pobrezinha, não é? Pois bem, as fontes dizem que Cris foi assassinada e seu corpo escondido. Depois a vida seguiu normalmente na casa da família. Porém, a menina Caroline não aceitava a ausência da mãe e reclamava muito, naturalmente querendo falar com a mãe. Olha isso, gente. Nós não sabemos quais mentiras foram faladas para ela, nem mesmo se seu pai biológico era próximo dela. Mas quando a Carol passou a representar um problema para a nova vida de Fabrício, ele e a adolescente decidiram acabar também com a vida da criança. O destino dela, lamentavelmente, foi o mesmo que a mãe teve. A criança foi assassinada e enterrada no quintal da casa a poucos metros da sepultura da sua amada mãe. O senhor Eliseu, pai e avô das vítimas, mencionou que a casa da filha estava sempre com portas e janelas fechadas e que ele, mesmo morando a poucos metros de distância, nunca via Cristiane ou as netas, confirmando a alegação de isolamento que Fabrício criou e impunha à família. Posteriormente, quando Fabrício foi detido e interrogado sobre a morte da esposa, ele disse aos policiais que cometeu o crime com um golpe de faca em um momento de discussão, ou seja, durante uma briga em uma suposta legítima defesa. Ele ainda admitiu que matou a menina asfixiada com as mãos, quase um mês depois, porque a criança exigia a presença da mãe. É tudo muito insano e bizarro, porque esses dias eu tava vendo um vídeo de um advogado, né? Alguém mandou uma caixinha de pergunta pra ele assim: o que eu faço se eu não sei o quê, uma situação hipotética de homicídio, tá? O cara falou assim: não, cliente meu não mata ninguém, você não ia matar, essa hipótese não existe, porque cliente meu não mata ninguém.
Mas se tiver uma câmera ali que filmou a ação, aí você também não matou porque quis. Você matou em legítima defesa. Quanto à podridão do caráter das pessoas, não há muito o que se fazer, né? Não há lei que se possa promulgar para mudar o que é a pessoa, né? Também lembrei aqui de uma pessoa que comentou aqui em um dos vídeos do canal também. Que foi mesmo? Era uma coisa nesse sentido, sabe? Tipo assim, não há lei que faça um bom juiz. Mesmo que a lei seja muito eficiente, tem a figura humana ali, né? Tem toda a questão de jurisprudência. É soda. Mas, voltando aqui então, galera. Essa história aí, né, que legítima defesa, que etc e tal, não correspondia à verdade, né, como vocês já devem supor. O laudo do IML apontou as reais causas das mortes, diferentes do que esse perverso tinha dito. A Cristiane efetivamente foi esfaqueada e morreu por hemorragia, mas a Caroline tinha o crânio fraturado. E para a polícia, as duas estavam dormindo quando foram atacadas mortalmente. Normalmente é possível identificar esse aspecto do crime quando nos corpos que passam pelas necropsias, não existem ferimentos de defesa nem sinais de luta. Galera, uma covardia absoluta. Matar uma pessoa enquanto ela dorme, absolutamente indefesa. A fala do delegado, envolvido aí no caso, foi a seguinte: primeiro ele matou a mulher porque a filha não gostava da mãe e já tinha rixa com ela. Eles estavam apaixonados e aí depois mataram a menininha. Não porque ninguém gostava da menina, mas para ocultar o crime anterior. Preso e condenado. Bem, caríssimos abduzidos, voltaremos alguns dias nesse relato só para comentar que o psicólogo foi capturado em 8 de fevereiro de 2021, tá? Em Campo Grande, uma distância de quase 1.000 quilômetros da pequena Pompeia, em São Paulo. Ele já havia passado por outras cidades onde efetuou um saque bancário, deixando vestígios da sua localização. Lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ele estava trabalhando como pedreiro ou alguma coisa parecida. Segundo o delegado, o Fabrício procurou ajuda em uma igreja na capital do Mato Grosso do Sul, alegando que estava em situação de rua e necessitando ali de suporte para mudar de vida. Assim, o assassino foragido foi acolhido nessa comunidade e durante quase uma semana ele se beneficiou das refeições diárias que lhe eram oferecidas até ser detido e transferido para Marília no dia 9 de fevereiro. Para a imprensa, ele declarou que estava arrependido. Feito todo o trabalho policial, a Justiça de Pompeia acatou a denúncia do Ministério Público e Fabrício Buin Arena Belinato se tornou réu por duplo homicídio com as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Duplo feminicídio, dupla ocultação de cadáver e corrupção de menor. A corrupção de menor, galera, foi em relação à filha adolescente de Cristiane. Algumas fontes dizem que ele foi investigado por abuso de vulnerável, pois ele estaria mantendo relações íntimas com a enteada mais velha há vários anos. Lembrando que o crime de feminicídio tem pena que varia aí de 12 a 30 anos de prisão e ocultação de cadáver de 1 a 3 anos. A Justiça de Pompeia definiu que o psicólogo iria a júri popular, mas por conta da pandemia em 2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo informou que apenas participam do julgamento os jurados, 6 testemunhas, os servidores do judiciário e as partes envolvidas da acusação e defesa. Fabrício estava preso na famosa penitenciária de Tremembé, em São Paulo, e participou da audiência de forma remota. Era prevista a presença da filha de Cristiane, que já estava com 17 anos à época, e era acusada também de envolvimento nos crimes. Então, na ocasião, a Mary Kate também foi ouvida remotamente a partir da Fundação Casa de Cerqueira César, em São Paulo. A adolescente negou participação no crime, apesar da polícia acreditar que ela deu cobertura ao padrasto e ajudou a enterrar os corpos. Segundo o delegado, ela continuou morando com o suspeito mesmo depois que a mãe e a irmã estavam mortas, enterradas no quintal da casa. O Fabrício foi condenado a pena de 56 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. Mary Kate dos Santos Guimarães, que cumpria medida socioeducativa, deve estar levando uma vida normal já em liberdade há muito tempo. Cara, chega a dar asco, velho. Sobre os aspectos iniciais que mencionamos em relação à psicopatia do Fabrício, a gente pode comprovar pelas suas ações que efetivamente ele foi um manipulador, frio, egoísta ao extremo.
Fica a dúvida sobre as ações premeditadas dele no afastamento da esposa em relação aos familiares e amigos, se foram causadas pelo caráter egocêntrico dele ou se apenas tinham o objetivo de acobertar os abusos íntimos da enteada. Aparentemente, a menina desenvolveu um transtorno como a síndrome de Estocolmo, que é um estado psicológico em que a vítima tem sentimentos positivos em relação ao seu agressor. Esse comportamento pode ocorrer em situação de abuso, sequestro ou violência doméstica. É tudo muito, muito, muito complexo, né, galera? Como eu comentei há pouco aí no meio do episódio, né? Realmente deve ter aí muitas explicações técnicas, científicas para, né, do ponto de vista dessa menina estar inserida nessa lambança terrível. Mas, sei lá, eu tenho pra mim também que existe ali lá no fundo, né? E aqui não é nem querendo medir os outros com a minha régua, não, mas deve ter ali uma fagulha da escolha individual. Sei lá, como eu disse aí, se tiver algum profissional da área, eu vou ficar muito feliz de ler o comentário e fixar aí, porque é vivendo e aprendendo. Bom, o que eu posso dizer é que nós lamentamos demais a morte da mãe e da pequena filha. Esperamos que relembrar esse caso aqui no canal possa servir como um alerta para as mães que vivem sozinhas, que precisam dar um duro danado, né, para sustentar os seus filhos, dar uma boa educação, alicerçar, né, aí uma educação boa. Conheçam os homens melhor, passem por um período probatório, sabe? Esses homens aparentemente maravilhosos e que levam para o convívio familiar, muitas vezes podem esconder alguma coisa aí. Então, há de se ter cuidado antes de realmente se entregar, se jogar de cabeça, não é? Óbvio que existem padrastos bons, óbvio. Eu espero, inclusive, que tudo isso seja a exceção à regra. Penso, porque o ser humano é bom, galera. Tem muita gente boa por aí. A gente vê isso aos montes, né? Muita gente caridosa, muita gente que vive em comunhão. E essa é a tônica, eu acredito. Por isso, inclusive, que há de se ter cuidado, né? Pra saber se... Nunca se sabe se você pode estar colocando a mão ali na exceção, né? No maligno. Inclusive, galera, às vezes existem padrastos, madrastas muito melhores que os pais biológicos. Mas de qualquer maneira é prudente investigar o passado e observar friamente, tá, o comportamento dessa pessoa em relação às crianças. Ao menor sinal ali de desvio de conduta, sinal de alerta ligado. Pelo tanto de histórias que a gente já viu aqui que chegam nas nossas mãos, a gente sabe que é preciso ser um pouco paranoico, entre aspas, tá? E usar a razão mais do que o coração. Evidentemente, a gente não é só razão, mas em certos casos, bora pensar aí matematicamente, tá? Afinal, desde o século XVII, o Pascal, filósofo, já cantou a bola pra gente. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, vamos olhar, dar um passinho pra trás e olhar de fora. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Combinados? Agradeço imensamente sua companhia. Um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.